E não sou eu, senão todo mundo trabalha, dá essa correria, nessa canseira. Quando cheguei a casa e tinha pensado de trazer um estúdio maravilhoso, que não vai faltar oportunidade, mas um pouco extenso esse estúdio que toda igreja deveria escutar, outra oportunidade, mas a gente vai precisar um pouco mais de uma hora nesse estúdio, que se chama Raízes Hebraicas do Cristianismo. Maravilhoso. Raízes Hebraicas do Cristianismo. E meditando, cheguei a casa, depois desse Covid, minha vida nunca mais foi a mesma coisa. Os adoro meu corpo, eu sou pedreiro. Trabalho puxado, que trabalho de pedreiro sabe como é. Adoro meu corpo, adoro meu braço, minha esposa sabe, muitas vezes saio da minha cama, não consigo dormir. Vou lá e me ajoelho na sala e fico ali, se não vou dormir, fico ajoelhado. Basta me ajoelhar e começar a orar para me dormir como uma criança. Dormo aí, ajoelhado. Incrível. Dormo ajoelhado. Eu vou para cá, mas não consigo dormir. Mas ajoelhado, sim, acho que Deus me quer ajoelhar. Mas é incrível, mas estou falando só a verdade, minha esposa sabe. E eu que saí, falei para minha esposa, oi, cheguei no serviço, digo que saber, vou deitar um pouco e vou preparar um estúdio. E vou falar de algo, eu sei que eu fiz algumas anotações porque a gente está grande, esquece. Grande, movido, grande uma coisa e outra. Tá? E a gente hoje vai fazer um estúdio, vamos acabar bem cedo, a gente promete que todo mundo vai para casa cedo. Vamos estar falando um pouco de Efésios 6:10 até 18. Amados, podem ficar um pouco mais sentados. O que vocês têm que saber é uma coisa, é que você vive tranquilo. Primeiro, eu sei que eu vou estar trazendo um estúdio para pessoas de um alto intelecto. Eu sei que vocês são muito inteligentes. Eu sei que vocês sabem muito da palavra. Mas quando a gente mexe com o mundo espiritual, a gente não precisa só de conhecimento ou sabedoria humana. Ou não? Nós estamos mexendo com coisas espirituais. Então, o que Deus tem que trazer na tua vida é discernimento do Espírito. Porque o mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual é mais real do que muitos acham. Por isso que acontece o que acontece dentro de nossas comunidades. Porque faz tempo que ninguém toca com as coisas, mexe com as coisas espirituais. E as coisas espirituais são reais. Tem um mundo natural e em paralelo tem um mundo espiritual. O ser humano normal, criado normal, tem acesso a esse mundo natural. A natureza foi criada para o desfrute do ser humano, a criação de Deus. Porque nós somos tudo criação de Deus. Nós somos todo filho de Deus. Amém? Amém. Criação de Deus, sim. Filho de Deus só quando você reconhece a Cristo como Deus suficiente e o único Salvador, você se torna filho e herdeiro das promessas. Agora, a criação de Deus disse que na palavra que o sol sai para quem? Para justos e injustos, para ímpios e para crentes. O sol sai para todos igual. Mas tem um mundo espiritual que o ser humano normal, carnal, não tem acesso. O mundo espiritual nos conecta com Deus, mas também abre portas que a gente não deveria abrir nunca, que são portas que são abertas para as trevas. Hoje nós vamos aprender sobre um pouco mais sobre a armadura de Deus. Amém? Amém. Vamos a conhecer
conhecer de quem está falando a palavra de Deus quando fala de que a gente tem luta. Vamos saber quem são esses entes espirituais com os que nós estamos lutando. Vamos a saber um pouco mais da armadura de Deus e como usar a nosso benefício no cotidiano, no diário, a armadura de Deus. Com minha esposa faz anos que aprendimos a necessidade de cada dia nós colocar a armadura de Deus. A gente já sabe de memória Efésios 6:10. Nós não saímos de nossa casa sem a armadura de Deus. Porque não é por acaso que foi escrito na palavra. Nós vamos a começar capítulo por capítulo, versículo por versículo, a conhecer um pouco mais do que a armadura de Deus. Amém? Amém. Vamos a trabalhar, como eu falei, no livro de Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6:10. Mas eu vou precisar de alguém que me ajude. Vá se preparando. Ainda não sou quando eu pedi. Vou pedir para aqui para o presbítero. Está procurando aí 1 de Pedro 5, 8 e 9. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Quando eu precisar, você aí com a espada. Algum jovem aí que me ajude com Romanos 15, del 10 e 14. A ver, eu vou conferir aqui. Romanos, livro de Romanos. Quando eu preparei ontem este estudo, eu estava com, na verdade, que menos da metade de meu. Estava tão cansado, irmão, tão cansado. Só quero conferir aqui, tá bom? Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Amém? Amém. E alguém que pueda compartilhar lá no livro de Lucas 11, 33 a 36. Quem vai compartilhar vai ler bem forte, se vai colocar de pé, vai ler bem forte. Quem que vai compartilhar Lucas 11, 33 a 36? Pode ser você, pastor. Tá. E para culminar, Hebreus 4, 12. Alguém que levanta a mão aí, Hebreus 4, 12. Quem vai compartilhar essa palavra, me ajuda. Mande um, por favor, não todos juntos comigo. Amém? Pastora? Amém. Mas você não tem que ter vergonha de ler na Bíblia, por mais que você não seja um grande leitor, uma grande leitora. Amado, você está rompendo no mundo espiritual, está fazendo algo para o reino de Deus. Vergonha é o que nós fazíamos antes. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Você não tem que me ver como que eu sentado. Não, amado, não. Aqui somos todos, diante de Deus, somos todos iguais. Claro, por uma hierarquia espiritual que se precisa pastor. Mas diante dos olhares de Deus, Deus não olha pastor, Deus não olha. Não, Deus olha filhos. Somos todos filhos. Amém? Claro que para o pastor, para os que estão aqui na frente, será cobrado de outro jeito diante de Deus. Será cobrado de outro jeito.
Mas no olhar de Deus somos todos iguais. Aleluia. E já vamos entrar no estudo, mas eu quero que você se enfoque com tudo nesse estudo, porque vai ser muito importante para o dia a dia. Vai trazer à luz coisas que estão acontecendo e você não achar uma explicação. Quem não tem a humildade de aprender, nunca terá a grandeza de ensinar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10. Deixa eu chegar lá. Amém? Essa Bíblia me la presenteou um grande amigo, pastor. E aí eu tenho essa Bíblia comigo. Amém, glória a Deus. Só um segundo. Foi o pastor que me deu essa Bíblia. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade em lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estar, pois, firmes, tindo cingido vossos lombos com a verdade, vestiu a couraça de justiça, e calçaos os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeiro, no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e no poder da sua força. Amém. Reconhecimento do que eu estou em uma peleja, mas que nessa peleja eu não estou pelejando com minhas forças, senão com a força de Deus. No demais, irmão, fortalecemos no Senhor e no poder da sua força. Se hoje nós estamos nesse lugar, é porque Deus está pelejando na peleja que deveria ser nossa. Isso de que o inimigo já está vencido, eu escutei muitas vezes isso. O problema é que quem venceu o inimigo foi Cristo. Nós ainda temos que vencer. E nós venceremos o inimigo quando entremos lá na morada celestial de Deus. Aleluia! Ergamos as mãos com todos os santos e cantemos nesse imenso coral essa nova canção. Mas até nesse momento nós estamos numa peleja. E essa peleja não a pelejamos não com nossas forças, senão com a força de Deus. O primeiro que nós temos que fazer é reconhecer, humilhar-nos diante de Deus e saber que por mais forte que eu seja, por mais grande que eu seja, por uma posição social, econômica ou política
o empresarial que eu tenha, tem uma peleja que não vou conseguir pelejar com minhas forças, senão com a força de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas seladas do diabo. Uma atitude. Deus não pode fazer o que eu tenho que fazer. Colocar essa armadura é uma atitude que eu tomo diante do mundo espiritual que trabalha em contra da igreja. O diabo não descansa, ele não tem hora, ele não tem dia ruim, não tem dia bom. O único que ele quer é destruir o que Deus já escolheu. Se for possível, diz a palavra de Deus, que ele irá tras os escolhidos. Então, o alvo do inferno, o alvo de Satanás, o alvo das trevas é você, tua família e tua casa. E ele não descansará hasta destruir o que ele veio a destruir. Satanás veio para quê? Para três coisas: para matar, para roubar e destruir. E ele não sabe fazer outra coisa que isso. Mas Deus veio para dar vida. Olha, glória a Deus. Então, se eu tomo uma atitude diante desse mundo espiritual e eu tomo essa armadura para meu favor, meu êxito está garantido. Não tem como não dar certo. Tem que dar certo. Porque eu estou revestido primeiro com a armadura de Deus e estou pelejando uma guerra que não é minha, senão que Deus vai na frente. Vamos indo? Aleluia. Capítulo 12. Porque não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra coisas espirituais de maldade em lugares celestes. O que eu vou fazer agora é descrever para vocês como atuam e quem são esses de que a Bíblia fala. Mas eu quero que você entenda algo. Meu objetivo, melhor dito, o objetivo de Deus é nos alertar, não causar medo nem pânico. Amém? Você tem que saber uma realidade tão real como o sol que você vê cada dia. Eles estão. Você não pode chegar, mas muitas vezes você pode sentir ele nos oprimindo. E isso, aleluia, vai acontecer cada vez com mais força. Mais se acerque o dia, mais se acerque a hora, mais se acerque o momento, onde no céu do céu se abrirá então, glória a Deus. E aquele que foi chamado como um cordeiro voltará como um leão a buscar a sequência. Aleluia! O mundo espiritual que está em contra de nós operará com mais e mais e mais força. Os políticos prometem que tudo vai melhorar. Mas se a gente caminha na luz da Escritura, só vai melhorar para aqueles que estemos firmes no Senhor. Para o resto, tudo vai piorar. É triste. Nossos olhos verão coisas que nunca nos imaginamos ver. Coisa que nunca imaginamos que podia acontecer, acontecerá. Se já o Covid foi terrível, muitas vezes nos esquecemos, mas não deveríamos esquecer quando nos hospitais os cadáveres estavam apilhados um por cima do outro por cientos e cientos, chegando à suma de 700.000
menor que isso. Mas não é para você temer, é para você vigiar. Como é que atuam esses espíritos? Aleluia. Está gostando? Amém. Porque não temos luta contra carne e sangue, senão contra principados. Os principados são os que atuam oprimindo uma nação. Os principados trabalham em uma nação. Na nação de Brasil tem principados, aleluia, trabalhando contra o Brasil, contra a igreja, contra os propósitos eternos de Deus. Porque mesmo Satanás, sabendo que já está perdido, ele ainda não desiste. Por isso que ainda a igreja está na terra para dar luz e para dar sabor, dar sal. Aleluia. Os principados trabalham sobre uma nação, sobre toda uma nação. Eles têm como objetivo, eles têm como meta perturbar, aleluia, destruir a nação de Brasil. Mas mesmo a igreja de Cristo esteja na terra, isso não vai acontecer. Mas se nós não sabemos como pelejar, aleluia, disse que a igreja pereceu porque faltou conhecimento. Então o que você está adquirindo hoje nesta casa é conhecimento e discernimento espiritual. Para saber orar pelo Brasil, para saber orar por Jaraguá, para saber orar por tu bairro, para saber orar por tua casa e por tua família. Contra potestades. As potestades são as que estão, aleluia, dominando um estado. O estado de Santa Catarina tem potestade. Quais são essas potestades? Geralmente estão, aleluia, situadas na entrada de uma cidade. São santos, são imagens. Quando você entra numa cidade, é muito comum ver uma virgem, um santo, o patrono dessa cidade. Elas são as potestades que estão regendo esse lugar. Esse é o forte do inferno para perturbar Jaraguá. Jaraguá com certeza tem o seu santo. Jaraguá com certeza tem o seu patrono. Eles dizem de patrono. Essas são as potestades que estão perturbando essa cidade. Mas agora que você está sabendo, vai orar de outro jeito para que em nome de Jesus caiga por terra e as águas de Jaraguá sejam libertas. Amém? Amém. Glória a Deus. Contra potestades, contra príncipes das trevas. Os príncipes das trevas são aqueles que estão dentro do teu bairro. Todo bairro tem um principado. Todo bairro tem um príncipe. Aleluia. Que perturba, que não deixa. Você viu que muitas vezes você disse, eu já falei um monte de vezes para minha vecina, mas não parece que não escuta. Esses são os principados que estão perturbando esse bairro. Esse bairro tem um principado. Esse principado sabe que nesta hora ele está, a máscara dele está caindo por terra, porque ele pode ouvir o que eu estou falando, mas não vai compreender, porque isso é um mistério de Deus, revelado só para os filhos de Deus. Só aquele que tem o Espírito Santo está sabendo do que eu estou falando, de que eu estou mexendo no mundo espiritual. Ele só sabe, aleluia, que hay alguém que está perturbando esse principado, e nesta hora o que ele quer é sair fugindo. Guerra espiritual, guerra espiritual. A igreja de hoje
são os que estão continuamente na tua casa, perturbando tua família, te dando essa palavrinha de desânimo, de desalento, te trazendo uma discórdia, de pronto tudo está bem, mas alguém chegou na minha casa e parece que algo ruim ficou dentro da minha família. Não, de repente estava tudo certo com meu esposo, com meus filhos, mas parece que o cabelo, não parece não, aconteceu. Esse principado de ordem a uma potestade para ela te perturbar. Esses são os inimigos que a igreja tem. E a maioria da igreja desconhece uma realidade tremenda. Nos fizeram crer que se nós aceitávamos a Cristo, nossos problemas acabavam, pastor. Aceitar a Cristo é abrir a porta, mas não é todo. Dentro dessa porta tem muitas coisas para a gente conhecer. Tem muitos quartos, tem muitos lugares dentro dessa casa. Aceitar a Cristo te abre uma porta infinita de conhecimento. Não é tudo, isso é o começo. Ninguém, aleluia, só com aceitar a Cristo vai ter revelação de sanidade, ele vai ser liberto. Geralmente, muitas vezes, vamos aqui por primeira vez na igreja, fazendo passar ele aqui na frente, o cara fuma, o cara toma, o cara bebe, o cara se droga, a gente entra aqui, vem aqui adelante, o pastor ora, fazemos confissão de fé, mas quando ele volta para sua casa, e 99% das vezes, volta a fumar, volta a beber, volta a se drogar. Por quê? Porque é só na porta. Temos que acompanhar. E como, aleluia, acompanhar se desconhecemos uma realidade tão real como o mundo espiritual? Aleluia, glória a Deus. Vamos a passar ao capítulo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir. Amém? A armadura de Deus é só uma. Um soldado, quando sai na batalha, o pastor está um pouco mais relacionado com tudo isso. O pastor mesmo, quando vai ao seu trabalho, o pastor não se coloca só uma parte. Você se coloca toda a tua roupa de segurança. Um soldado, quando sai para a batalha, não se coloca só a calça. Você coloca toda a sua roupa, porque cada uma dessa roupa tem uma função determinada. A armadura de Deus é só uma. Eu não posso tomar só o capacete. Eu não posso ser só o cinto. Eu tenho que tomar toda a armadura de Deus para conseguir resistir ao diabo. Quando tudo tem acabado, ainda eu posso estar firme. Você está entendendo como é isso? É maravilhoso para quem gosta de aprender, para quem gosta de ter uma vida de êxito. Deus nos chamou para ser pessoas de êxito, para que tudo dê certo, não para que sejamos pessoas fracassadas, sempre olhando o preço quando vou comprar, porque parece que meu salário cai num saco roto. Nunca, aleluia, posso ter uma liberdade econômica. Por quê? Porque eu descuidei o mundo espiritual. E Satanás, na hora que o pagamento cai na minha conta, ele pega isso para remédio, ele pega isso para que ele nunca sobra nada para mim. Porque estamos descuidando o mundo espiritual real. E Satanás, aleluia, tem um objetivo. Mente na igreja, não se aperceba de lo que está acontecendo. Ele continuará fazendo o que está fazendo. Mas quando uma congregação em Jaraguá começa a perceber que algo está acontecendo no mundo espiritual, se ajoelhe e comece a determinar, em nome de Jesus, tudo vai ficar, não só na minha casa, senão no meu território. Aleluia! Você está gostando? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, a armadura espiritual é só uma. E nós precisamos de toda ela. Glória a Deus. Dice, a armadura de... Bom, eu já expliquei. Vou indo um pouco mais depressa porque eu quero acabar esse estudo. Eu preciso que você saia hoje revestido de Deus. Dice, portanto, tomai toda a armadura de Deus
para que possamos resistir um dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai firmes, tendo cingido o vosso lomo com a verdade e vestido a couraça de justiça. Duas coisas. Na antiguidade, o soldado vestia um cinto ancho, grandão, de couro, porque debaixo dessa armadura eles vestiam suas roupas. Geralmente eram vestidos com roupas compridas debaixo. Esse cinto, o que fazia era que, na hora da batalha, aleluia, essas vestes dos soldados não atrapalharam. Esse cinto cumpria a função, aleluia, de que o resto da armadura descansara sobre ele. Por isso que disse, aleluia, cingido o vosso lomo com a verdade, e está firme, cingido o vosso lomo com a verdade, e vestido com a couraça de justiça. Era a couraça de justiça. É como hoje, como que chamam aqui o para o colete? Colete. Mas naquele tempo esse colete ia segurando nesse cinto. Ia primeiro o cinto que assegurava essa roupa, o colete, e o colete ia segurando no cinto. Era uma só, se bem que eram duas, mas iam juntas, era uma só peça. No que hoje, aleluia, nós estamos fazendo é muito simples. É nos revestir com a armadura que naquele então o apóstolo tinha na sua mão. Eu quero lá, voltar no capítulo, quero que alguém compartilhe aí o 1 de Pedro 5, 8 e 9. No capítulo 12 diz descrição de qual é o mundo espiritual com o que a gente está pelejando. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Foi você? Sede sábios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda enrodeando, brandando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Porque não temos luta contra sangue nem carne. Nós estamos lutando, aleluia, não é uma palavra no encontro do diabo. E o mesmo que está acontecendo com você, o mesmo que está acontecendo com o pastor, com o predicador, está acontecendo com todos os nossos irmãos ao redor. A peleja é uma, meu querido. A peleja é uma. E não é que o diabo seja um leão, não. Senão que na descrição que o apóstolo dá, ele disse que o diabo anda como um leão ao redor da igreja, procurando a quem possa tragar. Amém? Amém. O mundo, nossa luta é contra o mundo espiritual. E esse mundo espiritual tem um chefe. Esse chefe se chama Satanás, o diabo. E ele anda sem descansar ao redor da tua casa. Por isso que você hoje verá a importância, a necessidade de não só você cada dia, senão nomear a cada um da tua família e botar essa palavra de Deus todas as manhãs. Amém? Vamos lá para o livro de 14. Capítulo 14, nós já vimos. Calçai, a segunda. Vamos para o livro de 16. 15, desculpe. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quem tinha aí Romanos 10, 14 e 15 para ler, por favor, pode compartilhar. Romanos 10, você? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés de que anunciam o evangelho de paz,
dos que trazem alegres novas de boas coisas. Maravilhoso. Aleluia. Por isso que ele disse, o apóstolo disse, aleluia. E calçar seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Quem que vai levar paz? A cada passo que nós andamos, a missão do crente é levar paz a esse mundo de trevas. Não é reagir como reage o resto das pessoas. Não é se envolver em briga, em discussão. Não é porque alguém se meteu em frente de mim, aleluia, no trânsito, eu já vou xingar. Não, paz, paz. Formosos são os pés dos que anunciam a paz. Você imagina, aleluia, como reagiria alguém, aleluia, que tem uma atitude errada para com você e você simplesmente fala, Deus te abençoe. Você está andando e está trazendo paz. Você está andando e está levando boas novas. Aleluia. Quem irá, aleluia, se não somos nós? A palavra diz que somos nós, o único que vamos andando e falando de Deus, andando e levando paz, andando e não reagindo como o resto da humanidade. Então o mundo começa a olhar para você, mas com um olhar diferente. Quem é esse? Aleluia! Que a cada lugar que ele vai, aleluia, algo acontece. Há uma paz que envolve. Isso faz parte da armadura de Deus. Isso faz parte do domínio próprio que hoje grande parte da igreja não tem. Os crentes estão reagindo diante das adversidades pior que aquele que não tem Cristo. Eu sei que não aqui, em outro lugar, na Argentina. Mas tem crente que dá vergonha. Um dia alguém me falou a mim e disse, não, esse pastor é um sem vergonha. Eu digo, não, querido, não tem pastor sem vergonha. Tem sem vergonha que dizem ser pastor. É uma grande diferença. Amém? Mas quando você, aleluia, se põe essa armadura, aleluia, e se cubre seus pés com a paz, a cada lugar que você entra, a cada lugar que você vá, em cada cantinho que você está, só haverá paz. Sabe? Isso minha esposa está sabendo, para a glória de Deus. E minha esposa está sabendo o que aconteceu hoje de tarde. O nosso encarregado no meu serviço hoje, quando estávamos saindo, falou, sabe o que, pastor? Ô Sérgio, segunda-feira, antes de começar, você vai orar por todos nós. Não, é muito forte, meu irmão. Sérgio assim falou, você vai orar por todos nós. Se quer orar em espanhol, ora em espanhol. Mas na segunda-feira, vá sabendo todo o pessoal, que ninguém trabalha até Sérgio não orar. Andando e levando paz. Andando e levando uma palavra. Andando e levando, aleluia. Vamos andando, amado, vamos andando, porque nossa missão é andar. Nós somos peregrinos nessa terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé. Aleluia. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, glória a Deus. O escudo da fé está relacionado com o escudo que, naquele então, os soldados usavam. Era um escudo que cobria todo o corpo deles, mientras eles iam andando, porque você não pode andar sem o escudo, porque, aleluia, os dados inflamados do maligno chegarão na tua vida. Quando você, eu acho que você já prestou atenção nisso, quando você está sem fazer nada na igreja, nada acontece. Mas quando você se dispõe a ficar em frente dos jovens, ficar diante das mulheres, ficar diante da oração, parece, não parece. Começa a acontecer tanto. Porque não fomos ensinados a cobrir nossas vidas espirituais. Por fora, esse escudo de uma maneira muito leve, estava forrado com um couro de um animal, que era impregnado em água,
dar de fogo atingir esse escudo, essa proteção, revestida com um couro impregnado na água, automaticamente o dardo apagava. Então, andando e nos cobrindo, mas hoje em dia, qual é esse escudo? A oração. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não ora. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não ora. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não ora. E você, aleluia, só cobrirá a tua vida em oração. Vai andando, vai soltando a palavra e vai se cobrindo na oração. Vai andando, vai soltando a palavra, vai se cobrindo na oração. Vai entendendo como é? É maravilha. Oh, glória, aleluia. Já estou acabando. O 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem tem para compartilhar Lucas 11, de 33 a 36? Acho que você, pastor, não é? Você, pastor. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe no púlpito, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo estará luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo estará tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. É muito simples, amado, para quem, como você, como eu, que temos o Espírito Santo de Deus. Aquele que carece do capacete, aleluia, com tão solo olhar para ele, você sabe que algo está faltando. Não aconteceu com você? Essa angústia, essa tristeza, essa decepção, essa vontade de não quero saber mais com Deus, eu não vou na igreja não, o pastor não me cumprimentou, o irmão não me cumprimentou, sempre buscamos um porém, porque está faltando o capacete, e o inimigo, aleluia, sabe quem é o pregador, mas pregador por excelência, conhecido cada vírgula da Bíblia? Satanás, o diabo. Pastor, feche essa porta. A igreja não vai crescer. Feche essa porta. Amada, você está doente? Não vá mais à igreja, ninguém vai te curar. Deus mentira, Deus não cura não. Está faltando o capacete da salvação. Aleluia. Você está sem trabalho? Não adianta não, você não vai arrumar trabalho nunca. Você não vai. Não, esqueça de sonhar. Não sonha mais. Teu sonho não vai dar certo, são só isso. Sonhos. Está faltando o capacete da salvação. Aleluia. E Satanás sabe que quando ele consiga entrar na minha cabeça, na minha mente, aleluia, automaticamente descerá ao meu coração uma raiz de amargura. Aleluia. Desculpa, irmão. Eu fui presa dessa raiz por descuidar minha vida. Até que alguém me ensinou. Quando Satanás vê alguém no mundo espiritual, se nesse capacete, ele começa a soltar palavras de morte, palavras de destruição, palavras negativas. Você escuta, aleluia, isso desce no meu coração e uma raiz de amargura começa a brotar na minha vida. E eu já não vejo saída, para mim não tem saída. A igreja está em contra de mim, o mundo está em contra de mim, nada está dando certo. E acabo doente de uma enfermidade a causa de que um capacete faltou na minha vida para me cobrir. O capacete da salvação.
E por último, a espada do Espírito. Pastora, você tem essa, hein? Essa é boa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 4:12. Isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem tem a palavra de Deus como espada nunca será enganado. A palavra de Deus corta o mais profundo. Não tem ninguém que possa enganar a Deus. Deus não pode ser enganado por ninguém. E essa, aleluia, é a única. Toda a armadura de Deus é para nos cobrir. Toda a armadura de Deus é para nós estar firmes. Mas a espada é para nós lutar. Que maravilha! O resto da armadura de Deus é para nos guardar, para nos cobrir, para nos proteger, para quando tudo acabe eu esteja firme. Mas quando eu pego na espada de Deus, o inimigo tem que fugir. Em nome de Jesus! Aleluia! Glória a Deus! É maravilhoso! Aleluia! Eu não sei se você entendeu isso. Dá para falar muito mais, mas não precisa. A boa entendedor, poucas são as palavras. E acaba de um jeito meio que você pensa, aleluia. Quem que tem aí? Glória a Deus, aleluia. Eu mudei minha Bíblia. Disse, e orando, como que disse aí? E orando com toda oração, por todos. Agora, não é que a oração tem que estar primeiro? Como é que a oração fica para o último? Não é que a oração está aqui primeiro? E aí, eu quero trazer clareza espiritual na tua vida, porque tantas coisas vieram erradas. Você orou? Orou. Você ficou de madrugada? Ficou. Mas as coisas não deram certo. Não é? Parece que tudo piorou. Não parece. Piorou. Porque você orou, mas não vigilou. Se você ora, mas não tem a armadura de Deus, o que você ora está sendo escutado pelo inimigo, porque você está orando na carne. Porque você não tive a humildade de reconhecer que não é com tua força, sino com a força dele. E eu quero fazer todas as minhas forças. E acabo orando em uma oração carnal e até diabólica, dizendo a Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, você viu como reagiu o pastor? Ele não me complementou, mas eu entrego nas tuas mãos. Oração, né? Eu deixo ele na tua mão. Faz justiça, meu Deus. Acaba com ele, fecha a igreja. A irmã essa que não me complementou, Deus entra na sua casa e destrui a sua família. Você acha que essa oração é uma oração de Deus? Que Ele pode escutar? Ou uma oração do inimigo trabalhando na tua vida? Por que acontece? Porque eu não reconheci que não é com a minha força, sino com a força de meu Pai. Então, eu comecei por o teto e ainda não tenho essas colunas para me alavancar espiritualmente. Eu estou enfiado num problema que eu desconheço. Se você, aleluia, sofre de um problema
E eu que sou pedreiro, que eu faço uma cirurgia, você com certeza, você vai morrer. Sem chance. Porque eu estou fazendo algo que desconheço. Então, primeiro, armadura de Deus. Logo, guerra espiritual. Orando por os enfermos, orando por meu barrio, orando para que esta igreja fique cada vez mais pequena e tenhamos que ir embora para outro lugar. Orando para que de repente, quando vou andando pela rua, alguém me pergunte se eu conheço o lugar onde me congregar e eu entro de mão dada com essa alma nova. Para que isso aconteça, eu tenho que saber que tem um mundo espiritual trabalhando na minha contra, trabalhando para me destruir, para destruir minha casa, para destruir minha família, para destruir meu ministério. Tem ministério, aleluia, que estão sendo afogados por a canseira, por desespero, porque não foram ensinados. Se você quer estar firme em frente do jovem, meu querido, você tem que aprender que Efésios 6:10 tem que ser um cotidiano na tua vida. Não quando eu posso. Todos os dias, antes de sair da minha casa, armadura de Deus. Porque, aleluia, diante do mundo espiritual, Satanás só respeitará aquele que tem revestido do poder de Deus. Aquele que não se monta na armadura de Deus, sai para a rua nu. E aí acontece o que acontece. Você está mexendo comigo? O que aconteceu com essa divina? Eu quero pagar o que esse cara quer. Eu quero o que você tem, Paulo. Dá para mim, Pedro, desculpa. Eu quero o que você tem. Eu quero os espíritos da adivinação. E foi aí o demônio falou: esse eu conheço, sabe que eu conheço eles? Eu conheço muito bem. Mas você quem conhece? Você é conhecido no mundo espiritual como você se apresenta. Satanás, quando olha para alguém, aleluia, que está revestido de Deus, diz: olha, com esse não mexo. Com esse eu não mexo.